Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos dar continuidade àquilo que nós tratávamos na primeira parte da nossa tarde. Aqui vos proponho logo uma fotografia bem mais agradável. Então, do jovem teólogo Ratzinger. E aqui do nosso Papa Emérito Bento XVI, né? Nessa parte da tarde, nessa segunda parte da tarde, melhor dizendo, nos será útil também, além dos escritos do Papa Bento XVI, nos será útil um artigo que eu coloquei aqui para vocês, para os interessados, né? O nome do livro e o artigo que nós utilizaremos desse autor Gabino Uribarri Bilbao, que é um jesuíta que dá aula em Madrid, na Universidade de Comillas. Então, como vocês estão acostumados com belas fotos, vamos ver se a gente consegue localizar aqui a do nosso Uribarri. Pronto, esse aqui. Está aqui, os cabelos dele estão em pé de tanto estudar. Então, esse é Padre Gabino Uribarri, jesuíta, professor de exegese na Universidade Católica de Madrid, Comillas. Bem, e volto lá para eventualmente, se alguém quiser anotar o nome deste artigo, se encontra à disposição de vocês aí na projeção. Então, nós concluímos a primeira parte da nossa tarde dizendo que o Papa Bento XVI, então, propunha recuperar a unidade entre o Jesus histórico e o Cristo da fé, partindo do relacionamento comunional de Jesus com o Pai, que é o centro da sua personalidade, para, então, ler a Sagrada Escritura, colhendo tudo aquilo que ela oferece a respeito da identidade, da vida, dos ensinamentos e de todos os mistérios relativos à vida de Jesus Cristo. Nessa leitura que o Papa nos propõe, algumas características são importantes e irrenunciáveis. E comecemos, então, agora a enumerá-las. A primeira delas é que, como se trata aqui de teologia, não podemos renunciar justamente à fé. E ao fato de que a nossa fé nasce de um evento, o evento da revelação. É muito importante a gente compreender revelação e fé como um duplo movimento que compõe, digamos, a origem da experiência cristã. Pela revelação, Deus não comunica apenas conteúdos aos quais nós devemos aderir pela razão. Deus não comunica apenas enunciados intelectuais. Por exemplo, eu sou o Deus eterno, infinito, imutável. Não apenas enunciados, elementos de verdades às quais nós devemos aderir pela razão. Mas a revelação significa, se nós lermos com atenção a Constituição Dei Verbum do Concílio Vaticano II, ela significa, na verdade, a autocomunicação de Deus. Deus se dá a si mesmo quando ele se revela. Nesse se dar, a inteligência do homem capta elementos como Deus é imutável, Deus é racional, Deus é infinito, Deus é eterno, e assim por diante. Mas a revelação se constitui no ato de autodoação. Quando Deus se revela, Deus se dá. Deus se entrega, Deus se oferece inteiramente ao homem ao revelar-se. Por isso, tratando-se de uma autocomunicação, de um
de um doar a si mesmo, a resposta do homem não poderia ter uma natureza diferente. O homem também é chamado não apenas a dizer: ah, eu creio nisso aí. Ah, isso aí eu concordo, eu creio. Realmente eu vejo que é salutar viver dessa forma. Mas o homem, ele é chamado a aderir a este Deus, devolvendo-se a Deus. Ou seja, a resposta de fé do homem é um abandonar-se nas mãos de Deus. E aí a gente compreende que existe um ciclo de doação de vida. Deus se dá a nós pela revelação e nós nos devolvemos a Deus pela fé. Ficou claro esse círculo, né, de comunhão de vida? Deus se dá a nós pela revelação, dá o seu próprio ser a nós pela revelação, e nós nos devolvemos a Deus pela fé. A fé não exige apenas um assenso, uma concordância da minha razão. A fé envolve todo o meu ser. Afetos, corpo, a minha alma, a minha vontade, os meus sentimentos, tudo quanto. Então a fé é uma resposta de vida. Vida que se dá na revelação, vida divina que se dá ao homem na revelação, vida humana que se devolve a Deus pela fé. Certo? Então esse círculo da fé. É nesse contexto que se pode pensar, que podemos entender, pensar a teologia. A teologia acontece dentro desse círculo. O homem que está envolvido nessa experiência de comunhão de vida com Deus, iluminado pela fé, ele reflete acerca dessa própria experiência, acerca do que ela signifique enquanto enunciados racionais, acerca daquilo que ela signifique para a sua vida cotidiana, para suas opções morais e assim por diante. E assim nasce a teologia. Bem, compreendendo isso, né, a gente entende que essa leitura da palavra de Deus escrita não pode não ser iluminada pela fé. E deve estar sempre dentro desse círculo de compreensão, desse movimento de revelação e de fé, de comunhão de vida entre Deus e o homem. Dois outros elementos importantes, irrenunciáveis, que percorrem também toda a obra do teólogo Ratzinger e que a gente encontra também em documentos magisteriais dele e também do magistério precedente. Primeiro, não podemos interpretar um texto da Sagrada Escritura tirando-o da globalidade da palavra de Deus. Sempre a interpretação da palavra, de um texto da palavra de Deus, deve levar em conta a totalidade da palavra escrita. A Bíblia, por assim dizer, ela forma um todo. E cada versículo, cada capítulo, cada parte da Sagrada Escritura deve ser interpretada não como se ela existisse separadamente do todo, mas como fazendo parte desse todo. Em harmonia, digamos, fazendo parte da ordem, né, desta palavra de Deus que foi colocada por inspiração do Espírito Santo em forma de palavra humana na Sagrada Escritura. Deu para compreender esse princípio? Então, primeiro, à luz da dimensão da fé, da revelação, logo depois vem a unidade da Sagrada Escritura. A interpretação de cada parte da Sagrada Escritura deve levar em consideração o quê? O todo da Sagrada Escritura. Bem, mais um ponto, juntamente com esse, e aí você, se quiser aprofundar esse ponto, você pode, por exemplo, ler a Verbum Domini, número 41, a exortação apostólica do Papa Bento XVI sobre, digamos,
realizada depois do sínodo sobre a palavra de Deus, Verbum Domini, no número 35, não, perdão, no número dos números 39, 40 e 41, certo? Você pode encontrar, digamos, uma palavra magisterial sobre esse ponto. Depois, outro elemento fundamental é que nós, como cristãos, não podemos interpretar a palavra escrita sem partirmos da luz da Páscoa de Cristo, da luz da identidade fundamental de Jesus Cristo, que chega ao ápice da sua revelação na sua Páscoa. Ou seja, nós não podemos ler a palavra de Deus como ateus, tentando ficar imunes à nossa, digamos, à luz que brilha na nossa razão e que vem de Deus como graça, que a gente pode chamar de fé. A gente deve ler a palavra de Deus iluminados pela verdade de Jesus Cristo, que se revela de um modo que chega ao seu auge, no âmbito da revelação, na sua Páscoa. Isso é muito importante. Eu não posso ler a Sagrada Escritura como um judeu. Eu leio como cristão, que crê na encarnação do Verbo, que crê na cruz e na ressurreição. A luz da cruz e da ressurreição, auge da revelação da identidade, da missão de Jesus Cristo, essa luz ilumina toda a minha leitura da Sagrada Escritura. Parece óbvia a coisa, mas do ponto de vista teológico, nem sempre o que parece óbvio o é, realmente. Certo? Então, esse é um segundo elemento, uma leitura cristológica, né, da Sagrada Escritura. Além disso, dessa unidade da Sagrada Escritura, que deve iluminar toda a interpretação de cada parte da Sagrada Escritura e desse critério cristológico de leitura também do texto, outros elementos são importantes. Vejamos mais um. É preciso lembrar-se que a Sagrada Escritura possui não apenas um sentido literal, mas graças ao processo de inspiração, esta palavra possui uma transcendência que a mantém viva e cheia de significado espiritual, eclesial, antropológico. Né? Isso é o que a Dei Verbum chama de sensus plenior, o sentido pleno da palavra. O sentido pleno da palavra não se resume ao sentido literal. Apenas aquilo que o texto está dizendo dentro do seu contexto. Histórico, por exemplo, sociológico, por exemplo. Então, é muito importante a gente compreender que existe o método dentro da exegese hoje, que é o método histórico crítico, e que quem lê o prefácio do primeiro volume vai encontrar uma análise do Papa sobre este método, né? Na página 12, na página 13, e adentra até na página 14, da 12 a 14, um método muito em moda, muito importante, e o Papa recorda a importância do método, que tenta justamente chegar à plenitude do sentido literal. O que o autor que escreveu a Sagrada Escritura quis dizer quando escreveu o texto que eu tenho em mãos. Qual é o contexto? Histórico, religioso, social. As relações de Israel com os outros povos, como estão? Como a monarquia se relaciona com o povo nesse período?
Quais são as expectativas do povo em relação a Deus naquele momento? Então, se faz todo um estudo de tipo histórico, filológico, o que cada palavra quer dizer, o significado de cada palavra, para se dizer exatamente o que o texto literal significa, dentro do seu contexto histórico. Mas qual é o problema desse método, segundo o Papa Bento XVI? O problema é que não pode ficar só nisso. Não nos interessa saber apenas o que essa palavra significava ou significou para quem, quando ela foi escrita há 1000 anos atrás, por exemplo. Ou o que ela significou para aqueles que por primeiro leram o texto. Mas é preciso compreender o que o Espírito Santo de Deus quis dizer através daquela palavra também. Certo? Por exemplo, se nós tomarmos o livro do profeta Isaías, no capítulo 7, no versículo 14, vai se dizer que o profeta Isaías proclama uma profecia. Diz ao rei que um sinal lhe será dado. O texto hebraico vai dizer: uma jovem dará à luz a um filho. E aí o texto a gente conhece, porque no período natalino a gente aprofunda esse texto, né, como igreja. Esse texto, historicamente falando, ele pode ser situado num contexto importante, delicado. O rei não tinha descendentes, não tinha o descendente do rei. O povo estava inseguro, a situação sociológica da época, a relação de Israel com os outros povos, fazia com que a situação de Israel fosse insegura. E se o rei morrer sem deixar o descendente? Como é que vai ser? Que pé as coisas vão tomar depois disso? Então, o texto, ele fala também da descendência ali histórica, direta, daquele cidadão, daquele rei. Realmente ele vai ter um descendente em breve como manifestação do poder de Deus. Então, o evangelista Mateus, o evangelista Lucas, quando eles vão falar do nascimento de Jesus, eles vão recorrer àquela profecia para explicar. Finalmente se cumpriu a profecia. Uma virgem dá à luz a um menino. Não é mais apenas aquele nascimento ali, naquele período histórico preciso, mas agora é a plenitude da profecia que se cumpre. O sentido pleno da profecia se realiza em Jesus Cristo. É como, imagine você atirar uma pedra dentro do lago, e aí se formam ondas concêntricas a partir daquele ponto. Então você pode dizer que uma profecia de Deus pode ter diversas, digamos, ondas de realização ao longo da história. Por isso, quando a gente lê a palavra de Deus, ela se cumpre para nós hoje. Ela tem um efeito de atualização hoje. Ela pode ser a resposta de Deus para mim hoje, mesmo ela tendo sido dita há séculos atrás. Por quê? Porque não é uma palavra apenas humana, mas é uma palavra que tem dentro dela um poder de Deus. É uma palavra que tem, revestida de palavra humana, mas é palavra divina. Certo? E isso faz toda a diferença. Por isso, então, a Sagrada Escritura ela não pode ser lida apenas na busca de um sentido literal, como faz o método histórico crítico. O problema do método histórico crítico, né, o limite dele, segundo o Papa Bento XVI, é que ele chega à compreensão plena daquilo que a palavra dizia, significava, dentro do seu contexto lá do passado. Mas ela não chega ao sentido pleno mesmo da palavra. Porque ela, por ter um método histórico, ela não consegue colher o elemento teológico da palavra. Certo? Por isso o Papa Bento XVI diz que a gente pode usar o método histórico crítico, sem dúvida,
mas deve-se integrá-lo com outros métodos de leitura da palavra que consigam colocar em relevo, sublinhar o aspecto teológico da palavra na busca do sentido pleno da palavra. E essa questão do sentido pleno da palavra, por exemplo, de que a palavra escrita, a palavra de Deus escrita, tem um sentido maior do que aquele literal, já aparece, por exemplo, na teologia medieval. Se você pegar o Catecismo da Igreja Católica, do número 116 ao número 118, você vai encontrar uma apresentação dos 4 sentidos da palavra de Deus. Se fala do sentido literal e depois se fala de um sentido espiritual, né? Então, e se divide depois o sentido espiritual em um sentido alegórico, moral e anagógico. Não vou tirar o prazer de vocês de ler esse texto. Então, Catecismo da Igreja Católica, do número 116 ao número 118. E esse texto mesmo aparece de novo na Verbum Domini, número 37. O mesmo texto, né? Ou seja, textos através dos quais o magistério da Igreja nos recorda: não podemos ficar apenas no sentido literal da palavra. Temos que buscar o seu sentido mais amplo, que inclui o sentido literal e não pode desprezá-lo, mas que vai buscar o sentido pleno da palavra. Não é isso que a gente faz na Lexio Divina? É o nosso feijão com arroz de cada dia. Vamos partilhar com o irmão que está do nosso lado a nossa experiência entre a passagem do sentido literal para o sentido espiritual, dentro da nossa Lexio Divina. Alô? Não precisa partilhar de todas as suas experiências de Lexio Divina na sua vida, viu? Basta um versículo ou outro, viu? Bem, então, essa nossa experiência de cada dia, da leitura oracional da palavra, nos faz compreender como, digamos, no sentido literal, do sentido literal, se possa, iluminados pelo Espírito Santo, possamos colher um sentido espiritual mais amplo da palavra. É claro que o sentido espiritual ele não pode esquecer o sentido literal. Ele tem que estar encarnado naquele sentido literal. Mas o sentido espiritual, ele vai, digamos, ele transcende o sentido literal. E ele transcende essa característica da palavra de Deus escrita, da palavra que transcende a sua própria letra, é exatamente pelo fato de que ela nasce da inspiração do Espírito. Ou seja, a letra, a palavra humana, se empresta para que Deus diga o que Ele quer dizer. A letra humana, né, a linguagem humana, a letra humana, ela se empresta a Deus para que Deus possa dizer os mistérios
do seu amor, da sua misericórdia, né, do projeto de salvação. E por isso, o sentido pleno da palavra transcende ao sentido literal dela. Deu para entender ou não? É a experiência que a gente faz, né? Quem reza com a palavra sabe bem do que a gente está falando, né? Quem não reza, e muito menos com a palavra, tem dificuldade de compreender isso, né? Mas bem, e aí, concluindo esse ponto, a gente pega um gancho com aquilo que nós acabamos de dizer e dizemos um outro elemento importante nessa leitura da Sagrada Escritura. Como a Sagrada Escritura foi inspirada pelo Espírito Santo, ela não pode ser lida sem a ajuda do Espírito Santo. Ou seja, é necessário na interpretação essa dimensão pneumatológica. É necessário a luz do Espírito para colhermos o sentido pleno, senão não conseguimos. Senão ficamos na letra. E aí, bom, aí vocês vão entender a figura de um Santo Agostinho aqui presente, né? Porque é justamente um exemplo vivo dessa experiência. Santo Agostinho, no seu livro Confissões, descreve a sua dificuldade pessoal com a leitura da palavra de Deus. Ele diz que ele tentava ler a palavra de Deus e não conseguia compreendê-la. Até que, em Milão, escutando Ambrósio, primeiramente com interesse de tipo retórico, buscando as técnicas retóricas de Ambrósio, Agostinho começa a entender o sentido espiritual da Sagrada Escritura na forma como Ambrósio explica a palavra de Deus. E aí é como se as portas da Sagrada Escritura se abrissem para Agostinho, e ele então vai sendo introduzido na Sagrada Escritura através, né, do mestre Ambrósio, né? E o seu coração, como temos nessa imagem, vai se inflamando de amor, como os discípulos de Emaús. Escutando a palavra do ressuscitado, eles dizem no final, depois que eles reconhecem o ressuscitado na fração do pão, não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava, né? Nosso coração não ardia de amor enquanto ele nos falava, na escuta da sua palavra. Bem, então, caríssimos, este é um outro elemento fundamental da leitura. É importante essa leitura pneumatológica do texto, já que esse texto tem como característica a inspiração. Você pode aprofundar isso no documento Dei Verbum do Concílio Vaticano II, número 12. Vejamos ainda outros pontos importantes. A Escritura, segundo o Papa Bento XVI, deve ser lida a partir do sujeito vivo que é o povo de Deus. Ou seja, o povo de Deus, a igreja, é o sujeito vivo da Escritura. Eu estou praticamente citando as suas palavras, que estão na página 17, no segundo parágrafo. Certo? Então, o povo de Deus, a igreja, é o sujeito vivo da Escritura. Nela, as palavras bíblicas estão sempre presentes. E aí, o comentário que faz, o artigo espanhol já citado, é que Deus, ao longo da história da salvação, ele fala sempre a um povo. A nossa experiência com a palavra de Deus, ela não pode ser individualista. Ela pode sim ter uma dimensão pessoal na nossa experiência com a palavra de Deus. Mas a nossa experiência com a palavra de Deus, ela é, no nosso caso, eclesial. Nós fazemos parte de um povo. Nós não podemos nos separar do povo ao qual nós pertencemos. Nós fazemos parte do corpo de Cristo místico.
Nós fazemos parte do povo de Deus, que é a igreja. Então, a nossa leitura da Sagrada Escritura é uma leitura que deve ser eclesial. A palavra de Deus se dirige não apenas a indivíduos, mas a um povo, no Antigo e no Novo Testamento. Então, no caso do Novo Testamento, a igreja é o local onde se lê, se experimenta a palavra de Deus, se alimenta da palavra de Deus, e aonde a palavra de Deus frutifica. Então, é muito importante que nós não esqueçamos essa dimensão eclesial. A igreja é o sujeito da Escritura e o seu contexto, poderíamos dizer, hermenêutico, de interpretação. E falando de igreja, o Novo Testamento nos ajuda a compreender que essa igreja ela é apostólica. Jesus, quando forma a igreja tendo estruturado essa igreja hierarquicamente, composto um colégio de apóstolos chefiados por Pedro. E assim, ao longo da história, esse colégio apostólico encontra no colégio episcopal, e Pedro encontra nos seus sucessores a sua continuidade. Ou seja, essa igreja tem uma hierarquia. Essa igreja tem um magistério. Então, quando eu falo dessa leitura eclesial da palavra, como católico, eu devo pensar dois elementos fundamentais. Há o elemento da sagrada tradição, ou seja, da palavra de Deus não escrita, transmitida pelos apóstolos aos seus sucessores, e que é palavra de Deus, tanto quanto a Sagrada Escritura. E eu devo pensar ao que a Dei Verbum apresenta como o autêntico intérprete da palavra de Deus, que é o magistério da igreja. Então, a Dei Verbum, a Constituição Dei Verbum do Concílio Vaticano II, vai dizer que a palavra de Deus, ela, a gente poderia dizer assim, de um modo didático, ela se divide entre palavra de Deus escrita, que é a Sagrada Escritura, e palavra de Deus que é transmitida oralmente, que é a Sagrada Tradição. As duas juntas são palavra de Deus. E o intérprete oficial da palavra de Deus é o magistério, que dá a reta interpretação para que a igreja não se desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Certo? Então, quando eu falo dessa leitura eclesial, devo levar em consideração esses dois elementos. A Sagrada Tradição ao lado da Sagrada Escritura, como palavra de Deus, e o magistério da igreja como intérprete, como guia, para que o povo de Deus não se desvie da palavra de Deus. Então, a igreja, nós poderíamos dizer, é como essa atmosfera na qual devemos ler a Escritura, aonde experimentamos a força da palavra de Deus, o Cristo na palavra de Deus, e isso não só na nossa experiência, digamos, de lexio divina pessoal e comunitária, mas de um modo todo especial na liturgia. E sobre esse ponto, se vocês quiserem aprofundar, vocês podem pegar o documento Verbum Domini, número 50 e 51, e aprofundar esse ponto. Bem, o Papa, ainda na página 17, no penúltimo parágrafo, recorda que devemos também levar em consideração na interpretação da palavra de Deus o gênero literário, a intenção narrativa, o contexto da comunidade do evangelista, as figuras de linguagem, os símbolos, tudo aquilo que o método histórico crítico pode nos oferecer, outros métodos interpretativos, ou hermenêuticos podem nos oferecer para melhor compreender a Sagrada Escritura, porém, sem jamais reduzi-la ao seu significado apenas literal. E aí a gente passa
ainda na página 17, para a intenção explícita do Papa. O Papa tem como escopo, como objetivo, apresentar o Jesus do Evangelho como o Jesus real, o Jesus histórico, no seu sentido autêntico. Esta figura, segundo o Papa, só um momentinho que eu estou. Deixa eu procurar agora onde é que está essa página. Sim. Bem, esta figura é mais lógica, historicamente mais compreensível do que as reconstruções históricas que foram feitas nas últimas décadas. Jesus não é uma figura irracional, mas Jesus é uma figura que pode ser compreendida com a razão, colhida na história, sem conflitos com a fé. Apesar das diferenças, nota-se nos textos do Novo Testamento uma profunda harmonia no modo como eles apresentam Jesus Cristo. E aqui a gente está na página 18. Ou seja, apesar das diferenças, existe uma profunda harmonia dos escritos do Novo Testamento sobre Jesus Cristo. E aqui é muito importante a gente notar o fato de que não devemos exagerar nas diferenças. Por exemplo, Jesus segundo Lucas é uma coisa, Jesus segundo Marcos é outra, Jesus segundo Mateus é outra, Jesus segundo João é outra, segundo Paulo é outra, segundo Hebreus, cartas Hebreus é outra. E aí parece que existem vários Jesus ou Jesuses, né, por aí, amigos convivendo, uma grande comunidade de Jesuses, né? Mas existe um Jesus. Cada autor, cada teologia, cada comunidade, cada evangelho, cada carta vai sublinhar alguns elementos, destacar outros, enfatizar alguns aspectos em vista do objetivo do autor e do objetivo de Deus que fala através do autor também. Então é importante a gente não perder de vista essa verdade. Bem, como eu dizia, no segundo parágrafo da página 19, né, vocês podem ler isso, né? Não se trata de um ato magisterial, mas a expressão de uma procura, mas se trata da expressão de uma procura pessoal pelo rosto do Senhor. E o Papa cita o Salmo 27, versículo 8. No fundo, o que o Papa quer fazer? Ele quer movimentar as águas da teologia, da exegese e da cristologia, para tentar levar a um novo tempo. Um tempo onde se supere definitivamente essa cisão. Então a proposta dele de uma visão unitária, partindo da relação comunional do filho com o pai, deseja ser uma positiva provocação, levantar um debate entre os teólogos, entre os exegetas, para ver o absurdo da situação na qual nós chegamos. Tentar curar a doença. Tentar curar a esquizofrenia que se instaurou na teologia. Tentar fazer com que os católicos que rezam pios não tenham mais medo da teologia. E que os teólogos não tenham mais medo também
da vida de oração, da descoberta do Cristo da fé. Mas que todos, teólogos, povo de Deus, todos, guiados pelo magistério, possam beber, comer da única fonte, que é Jesus Cristo. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Que transcende a história, mas que se encarna e assume a nossa humanidade na história. Que pode ser descrito, digamos, pela ciência histórica também, pela arqueologia, por elementos de geografia, de uma série de ciências auxiliares da teologia, mas que é, antes de mais nada, uma figura teológica. Sem contradições, sem cisões, sem separações, sem esquizofrenias. Então a proposta do Papa se insere nesse contexto. E se a gente tomar o prefácio do livro 2, tomando o prefácio do livro 2, a gente vai ver que o Papa, 3 anos mais tarde, ele escreve o prefácio, no ano de 2010, ele começa a apresentar os primeiros frutos. Ele vai falar de alguns exegetas, logo no primeiro parágrafo, alguns exegetas que acolheram muito bem a sua iniciativa, o incentivam a continuar. Ele vai falar de uma obra de um autor protestante que é muito semelhante à sua proposta e que tem o mesmo objetivo, no segundo parágrafo. No terceiro parágrafo, ele vai falar de uma obra teológica que coloca em questão justamente o modo com o qual a Sagrada Escritura deve ser interpretado, como ele, digamos, levantava no prefácio da primeira edição, do primeiro volume do seu livro. E, então, ele apresenta, no prefácio do segundo volume, os primeiros frutos. A discussão se instaurou. O ambiente, na busca da verdade, está preparado. Se tivermos a necessária honestidade intelectual e nos deixarmos conduzir pela fé, podemos sim superar toda essa problemática descrita anteriormente. Certo? Então, digamos, é o contexto já do prefácio do livro 2. Né? E aí ele vai explicar que o objetivo dos 3 volumes de sua autoria não é o propor uma cristologia do tipo sistemática, como um manual de cristologia. Mas ele deseja apresentar a pessoa de Jesus Cristo, Deus e homem, viva. Né? Viva. E para isso, como ele diz, ele parte da Sagrada Escritura, desse ponto da relação comunional com o Pai, e aí, à luz dessa linha mestra, ele vai analisar uma série de elementos da vida de Jesus. Aquilo que o Catecismo da Igreja Católica, por exemplo, do número 514 ao número 559, 514 ao número 559, e que Santo Tomás de Aquino, também na terceira parte da Suma de Teologia, chamaram de mistérios da vida de Cristo. Ou seja, Cristo, que é o mistério por excelência, como diz São Paulo, na carta aos Colossenses, na carta aos Efésios, o mistério do Pai, que se revelou na plenitude dos tempos, é Cristo. Cristo, na sua vida, cada singular evento é como um mistério. O mistério do nascimento de Jesus, o mistério da visitação, o mistério da apresentação no templo, o mistério da perca e encontro do menino Jesus no templo. Então, ele colhe uma série de eventos, dos mistérios da vida de Cristo,
e partindo da identidade primeira de Jesus como filho do Pai, ele então, né, da relação filial de Jesus com o Pai, ele vai analisar cada um desses textos, deixando emergir o rosto de Jesus na sua unidade. Deus e homem. Sem rachaduras. Sem colagens. Mas na sua integralidade, na sua unidade. Então essa é a grande proposta, né? Esse Jesus que o Papa insiste em chamar o Jesus real. Pois, como ele diz, aqui na segunda parte, né? Na última página do prefácio do segundo volume, pois, como ele diz, o Jesus histórico que emerge da exegese recente, olha as palavras do Papa, é demasiado insignificante no seu conteúdo para chegar a ter uma grande eficácia histórica. É demasiado ambientado no passado para tornar possível uma relação pessoal com ele. Ou seja, o Jesus histórico, como está sendo apresentado em alguns livros, né? Hoje, essa pesquisa em torno do Jesus histórico, é um personagem tão achatado que não pode mudar a vida de ninguém, nem transformar a história de ninguém. É um personagem tão sem significado que não pode ter uma grande eficácia histórica. É um personagem tão do passado que não se demonstra capaz de falar ao homem de hoje e de manter uma relação viva conosco hoje. Deu para entender ou não? Por outro lado, caríssimos, é irrenunciável o elemento histórico. Ninguém pode renunciar ao elemento histórico. Só não se pode ficar apenas no elemento histórico. Ele vai continuar dizendo, né? É preciso contemplá-lo no Evangelho e escutá-lo para que haja um encontro. Mas este processo, né? Como eu já disse, né? Esse processo não deve ser fruto apenas de uma tentativa pessoal. Devemos fazer isso juntos, como igreja. Ou seja, ele diz aos teólogos, não se subtraiam do ser igreja. É preciso ter um grande esforço, conjunto, fiéis, teólogos, todos nós, para juntos superarmos essa cisão. O esforço não pode ser só do fulano ou do ciclano, mas todos nós temos que superar essa problemática, essa cisão, redescobrindo o rosto de Jesus no Evangelho e escutando-o para fazermos um encontro. O encontro com Jesus Cristo, o encontro transformante, o encontro que está na origem, na fonte da experiência cristã. E esse encontro é pessoal, mas também é comunitário. E aí, caríssimos, vamos partilhar rapidamente um momentinho antes da gente fazer a nossa conclusão da nossa palestra. Vamos partilhar de 2 em 2 sobre essa realidade da superação dessa cisão, do caminho indicado pelo Papa para superarmos esta cisão.
Vamos tentar agora caminhar para a nossa conclusão. E nos será, você que tem o primeiro volume, se você quiser acompanhar, você pode pegar na página 21, naquilo que o Papa propõe como introdução depois do prefácio. Introdução com o título Um Primeiro Olhar sobre o Mistério de Jesus. Bem, então, à luz de tudo aquilo que nós vimos, a introdução desse primeiro volume, depois do prefácio, o Papa Bento XVI, ele vai partir do livro do Deuteronômio, do capítulo 18, e mais precisamente do versículo 15, para introduzir a pessoa de Jesus Cristo no primeiro volume da sua obra, Jesus de Nazaré. Ele vai partir do Deuteronômio, do Antigo Testamento, e é interessante que ele o faça, porque mostra justamente um elemento fundamental também da Sagrada Escritura, já citada, a unidade da Sagrada Escritura, ou seja, o Antigo Testamento, como diz a Dei Verbo, que aponta para o Novo, que prepara para o Novo, que se realiza plenamente no Novo Testamento. E aonde esse texto tem uma promessa messiânica. Ao lado da ideia de um Messias rei, por exemplo, que a gente pode encontrar no capítulo 7 do segundo livro de Samuel, ao lado da ideia de um Messias que vai ser descendente de Davi, convivia também a ideia de um Messias profeta. Existia também a ideia de um Messias sacerdote, né? Jesus realiza as três expectativas, né? Mas existia também essa ideia de um Messias profeta. E o texto fundamental para essa expectativa é Deuteronômio 18:5. Ou seja, um novo Moisés virá. O Messias será um profeta maior do que Moisés. E quem foi Moisés? Moisés foi esse homem que falava, digamos assim, praticamente face a face com Deus, né? E aí o rosto dele, né, se descreve em alguns textos, né, descreve o seu rosto, quando saía da tenda do encontro, como transfigurado, todo iluminado do encontro com Deus. E por isso Moisés falava de Deus com uma autoridade particular. Ao prometer o Messias maior do que Moisés, o Messias como Moisés, para levar a cumprimento a obra de Moisés, esse texto nos ajuda a compreender a identidade de Jesus. Jesus não é apenas um homem que entra na tenda do encontro para ver a Deus face a face. Mas Jesus é Deus que se faz homem e na sua humanidade, a sua humanidade adentra no mistério divino pela vida de oração. A sua humanidade é arrastada, né? Esse arrastado aqui, sem roubar em nada a liberdade dele, mas é arrastada amorosamente para o núcleo, para o coração do mistério divino, a relação entre as pessoas trinitárias, a relação entre o Verbo e o Pai, no Espírito. Então, o Papa vai lembrar, na página 22, que o profeta em Israel é uma instituição particular, porque enquanto nas outras nações existem sacerdotes e reis, o profetismo é uma instituição tipicamente judaica, ligado à ideia de revelação e palavra, ligado à ideia de um espírito, que não encontramos instituição semelhante dos outros povos. E o
Papa continua dizendo que o profeta não é apenas aquele que fala do futuro, mas o profeta é aquele que conduz o povo à compreensão do querer divino, da palavra de Deus. Por isso, antes do versículo 15, nos versículos 9 a 12, você encontra isso na página 22. Se mostra que se fala da visão de outros povos quanto ao futuro. Os outros povos tentam prever o futuro por meio de adivinhação, por meio de atos abomináveis, fazendo seus filhos passarem pelo fogo, por meio de encantamentos, magia, feiticismo, espiritismo, sortilégios, evocação dos mortos, tudo mais. Mas o profeta em Israel não. O profeta em Israel, ele conduz o povo a se deixar conduzir, ou melhor, ele conduz o povo pelas veredas da palavra de Deus, pelas veredas das promessas divinas. E assim, o povo, ao seguir Moisés, ele se mantém distante de todas essas abominações que existem em torno a ele. E é nesse contexto que então aparece a figura desse novo Moisés. Né? Nesse contexto. Esse novo Moisés, que está no versículo 15, melhor dizendo, eu acho que eu disse 5, mas é versículo 15. Quando se lê, o Senhor teu Deus suscitará em teu favor um profeta, saído das tuas fileiras, é a ele que escutarás. Ou seja, o problema é que a realização plena dessa palavra não se deu no fenômeno do profetismo em Israel. Porque o livro de Deuteronômio 34, mesmo livro, no capítulo 34, você encontra isso na página 23, diz que nunca mais apareceu em Israel um profeta semelhante a Moisés, com quem o Senhor falasse face a face. Ou seja, em Israel não se realizou essa profecia. Mas essa profecia vai se realizar de um modo pleno e transcendente, até mais do que aquilo que o texto anuncia, o texto literal, transcendendo ao próprio texto literal, em Jesus Cristo. Ou seja, e a gente passa aqui para a página 25. Quando se diz, justamente na ideia de Moisés, que via Deus face a face, o prólogo do Evangelho de João diz: ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que repousa no seio do Pai é que nos deu a conhecer. Ou seja, Jesus não é apenas um profeta que, na sua humanidade, vê a Deus, por exemplo, face a face, numa tenda do encontro. Mas é Deus, Filho, o Filho de Deus, que, digamos, na eternidade, recebe tudo o que é do próprio Deus, conhece Deus perfeitamente, a consciência dele coincide com a consciência do Pai, ele conhece o Pai de um modo que só ele pode conhecer o Pai, né? Ele e o Espírito Santo, né? E assim ele vem ao nosso encontro para nos dar a conhecer o Pai. Em Jesus se cumpre a promessa do novo Moisés. Nele se realiza, leio, agora plenamente o que vem em Moisés. O que em Moisés se encontrava apenas de um modo fraturado. Ele vive diante do rosto de Deus, não apenas como amigo, mas como filho. Ele vive na mais íntima unidade com o Pai, inclusive na sua humanidade. E aí a gente compreende, a partir deste ponto, a figura de Jesus tal como a encontramos no Novo Testamento. Tudo o que nos é contado em palavras, ações, sofrimentos na glória,
Tudo isto está ancorado aqui. Se omitirmos essa relação dele com o Pai, fica tudo fragmentado, aparentemente contraditório, pouco compreensível. A questão que cada leitor do Novo Testamento deve levantar: aonde é que Jesus foi buscar a sua doutrina? Onde é que se pode esclarecer a sua aparição? Esta questão só a partir daqui é que pode ser realmente respondida. Por que Jesus falava com uma autoridade diferente de todos os demais? Ele não falava como os demais, como os doutores da lei, mas ele falava com uma autoridade diferente. Ele tinha um poder diferente. Jesus Cristo, ele deixa atônitos, porque ao mesmo tempo que ele se revela, não se compreende perfeitamente quem é Jesus Cristo. Porque se vê o homem, mas ele é muito mais do que o homem, porque ele é Deus feito homem. É só na sua Páscoa, é só pelo Pentecostes, pelo derramamento do Espírito, que nos será dado realmente a plena compreensão acerca de Jesus, da sua identidade. Deus feito homem encarnou-se para nos salvar numa cruz, ressuscitou para nos dar uma vida nova e à direita do Pai enviou sobre nós o seu Espírito, o Espírito do ressuscitado. E assim, o Papa Bento XVI conclui, a sua introdução, fazendo referência ainda a um outro teólogo, Vou já mostrar a fotozinha dele aqui, só faltou a dele, daqueles que a gente elencou aqui. Que é o Adolf von Harnack, eu acho que eu mostrei o do Harnack pensando que era o Strauss, Esse aqui que é o Strauss, me perdoem, viu? Strauss cabelinho, tem um topete bem mais bonitinho, do que o Harnack, Mas aquele ali não é o... Bom, eu me confundi aqui nas fotos. Esse aqui que é o Harnack, Então, o Adolf von Harnack, ele é um outro teólogo alemão. Aqui não tem como ter topete, Aqui no Harnack, E o Harnack, ele tenta reduzir a teologia à história. E aí o Papa Bento XVI vai dizer: não se pode reduzir a teologia à história. A história é importante, é essencial, mas a teologia, ela colhe elementos que transcendem a história. Então, a história é fundamental, mas não se pode reduzir a teologia à história. Então, por isso, o Papa Bento XVI conclui, então, depois de corrigir essa tendência, que se verifica em Harnack e alguns de seus discípulos, dizendo, é o último parágrafo. Uma coisa importante se torna aqui evidente. Dissemos que na comunhão filial de Jesus com o Pai, a alma humana de Jesus era envolvida no ato da oração. Quem vê Jesus vê o Pai. O discípulo que caminha com Jesus será assim introduzido com ele na comunhão com Deus. E isto é que é autenticamente redentor. A superação dos limites da humanidade, que já está posta desde a criação, por meio da imagem de Deus, como esperança e como possibilidade do homem. Ele termina dizendo, em outras palavras, não podemos ficar só com o método histórico, ou reduzir a teologia à história, porque senão ficaríamos apenas com a dimensão humana de Jesus. Porque a história colhe o elemento humano de Jesus. Mas é essencial o elemento divino, porque o homem é vocacionado à comunhão com Deus. E sendo Jesus Deus homem, Jesus é o lugar onde se realiza essa possibilidade
plena vocação do homem, né, da realização da plena vocação do homem à comunhão com Deus. E assim Jesus, sendo Deus e homem, ele pode ser o nosso redentor. Como homem, ele paga os nossos pecados numa cruz, expia as nossas faltas, os nossos débitos, mas também, como Deus, ele nos abre o caminho para uma vida nova, uma vida divina, uma vida de comunhão com o Pai e o Espírito Santo. Então, se nós lermos a Sagrada Escritura como, né, o Papa Bento XVI nos propõe, ao longo desses dias a gente vai, digamos, vamos tomar os capítulos que vão nos ser sugeridos e vão ser explicados e vamos rezar com eles. Vamos ter a oportunidade de fazer esse exercício. Uma leitura atenta ao texto literal, uma leitura que busca colher os elementos históricos do texto com seriedade, mas que não se limita a isso. Que busca sempre, iluminada pela fé, pelo Espírito de Deus, de uma forma eclesial, introduzidos, né, na história da igreja, na tradição da igreja, em obediência ao magistério da igreja, colher a plenitude da palavra, o sensus plenior da palavra, para poder fazer o encontro com o Deus que se fez homem, com Jesus Cristo, aquele que é o Cristo da fé e o Jesus histórico, num só, o real, o verdadeiro, não mais uma criação apenas do método histórico redutivo, e não mais apenas uma abstração, digamos, da fé sem fundamentos históricos. Mas um Jesus Cristo enraizado na história e ao mesmo tempo transcendendo a história. Deus e homem. Perfeitamente, né, perfeitamente, né, Deus e homem que se encarnou para a nossa salvação e que pode nos levar a nossa humanidade à divinização, à santificação. Bom, com certeza a gente conclui aqui o nosso ensinamento. Foi exigente, mas era necessário. Por quê? Se nós lêssemos os livros do Bento XVI, os capítulos, sem essa introdução, nós íamos ler apenas capítulos de espiritualidade. As nossas tardes iam ser tardes apenas, né, corrimos o risco de serem tardes apenas de deleite espiritual, né? Aí o Bento foi tão bonito que o Bento XVI disse, né? Tão ungido, né? Que ele escreveu, sem compreendermos a importância do projeto. E nós devemos nos engajar nessa boa vivência, essa vivência sã de leitura da palavra de Deus, para ajudarmos toda a igreja a sair dessa situação de dicotomia, de dualismo. Porque, infelizmente, ainda está muito presente essas visões extremas e às vezes dificilmente conciliáveis. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.